Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você ao Evangelho. E para você que é novo, é nova por aqui, seja bem-vindos. Vamos estudar o livro de Atos no capítulo 16. E hoje nós veremos que Paulo é instruído em uma visão que deverá pregar na Macedônia. Ele também expulsará um espírito maligno de uma mulher, ele e Silas serão presos e dentre outras coisas que nós vamos ver dentro deste capítulo 16. Voltando, fazendo já uma conexão aqui com o capítulo 15 que nós já estudamos, nós vimos que alguns membros disseram aos gentios que eles precisam ser circuncidados para serem salvos. Paulo e Barnabé levam a questão até Jerusalém, onde os apóstolos estão. E na conferência de Jerusalém, Pedro falará que Deus salvaria os judeus, os gentios fiéis, independentemente de terem ou não sido circuncidados por meio da graça. Então aqui um breve resumo para que você consiga lembrar do estudo passado. Se porventura esse é o seu primeiro vídeo, eu te lembro que aqui no canal tem a sequência do estudo. Então nós temos desde o livro de Atos 1 e hoje nós já estamos no 16. Então depois você pode voltar e começar, né, o estudo seguindo aí a cronologia, né, cada capítulo. Sem mais, antes também, né, de prosseguir, eu já te convido para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe com outras pessoas e vem comigo estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos agora acalmar o nosso coração, entregar esse momento ao Senhor, para que possamos, né, entrar, realizar a leitura e nos aprofundar mais. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um momento de estudo, ó Deus. Sê conosco a partir de agora, que o Teu Espírito Santo venha derramar sobre nós a sabedoria vinda do alto. Que os nossos ouvidos se abram, que o nosso coração, Senhor, se quebrante perante a Tua palavra, que nós venhamos, Senhor, ouvir, compreender, guardar, obedecer e viver, Senhor, a Tua palavra no nosso dia a dia. Como diz, Senhor, que nós somos luz para esse mundo, nós somos o sal da terra, então que nós venhamos, ó Deus, aprender, ó Pai, com a Tua palavra, como ser sal, como ser luz e como proceder, Senhor, diante de cada adversidade que surge nas nossas vidas, que nós venhamos aprender, Senhor, a hora de ouvir, de falar, de calar e de agir, Senhor, aprendendo sempre a ouvir e obedecer o Teu Espírito Santo, que é quem nos direciona. Ser conosco então, ó Pai, nesse estudo, que nós possamos mergulhar e nos aprofundar na Tua palavra. Desde já, somos gratos por tudo e eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, Atos 16, eu vou iniciar lendo o versículo do 1 ao 3. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então aqui a gente vê, né, Paulo e Silas, eles continuaram, né, a repassar a primeira viagem missionária. Eles já tinham passado por ali, então eles são aquelas pessoas que passa, prega e volta para ver
como está, né? Como aquele pessoal, como aqueles novos convertidos estão. Então, eles entrando novamente na falácia, em Listra, Paulo convidou um jovem discípulo de nome Timóteo, filho de uma judia, mas de pai grego, para acompanhá-lo. E Paulo, a gente vê aqui que ele circuncidou Timóteo, não por estar cedendo à pressão de pessoas ou dos fariseus, né, que haviam crido, mas sim para mostrar respeito pela lei e identidade dos judeus, em vista o fato de Timóteo ser meio judeu. Se Timóteo permanecesse incircunciso, pareceria a muitos judeus que ele tinha rejeitado não só a lei mosaica, mas também a etnia judaica. Então, a atuação contínua de Paulo como mentor de Timóteo por todo o seu ministério resultou em outras coisas, na escrita de 2 cartas do Novo Testamento para instrução de Timóteo, que é lá 1ª e 2ª Timóteo, né, que a gente viu. Gente, o que é esse circuncidar, né? Antigamente, né, na lei de Moisés, a lei mosaica, fazia-se necessário que houvesse a circuncisão. O que era a circuncisão? Hoje nós conhecemos, né, como a operação da fimose, né, é realizada nos meninos e é cortado, né, a cabecinha do prepúcio, né, aquela pelezinha. Então, isso é a circuncisão, tá bom? Isso era uma aliança, isso era um sinal de que aquele povo tinha uma aliança ali, então, com Deus, tá certo? E a gente viu que Paulo, ele convocou, então, no capítulo passado, nós estudamos sobre isso, um concílio, né? Porque uns achavam que tinha que circuncidar, outros não. Então, a gente vai entender um pouquinho mais aqui sobre isso. Aqui é como se Paulo tivesse assumido a paternidade aqui espiritual, né? Todo mundo sabia que o pai dele era grego, mas Paulo circuncida ele. Então, qual foi aqui a briga de Paulo, né? Paulo, depois de viajar quilômetros, ir para Jerusalém, né? Para que não precisasse mais circuncidar, e ele brigou por isso, teve um concílio, juntou todo mundo, né? Mandou-se uma carta, precisou mandar mais gente, todo mundo foi para lá para entrar no consenso. Qual era o consenso? Que não precisava mais circuncidar, que apenas o sacrifício do Senhor Jesus já era o suficiente para sermos perdoados, que nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós vimos muito isso no estudo passado, em Atos 15. Mas aí, tá. Ele brigou justamente por isso, porque a pessoa aceitava Jesus, mas ainda assim tinha que se circuncidar. E o concílio foi justamente para isso, para dizer que Cristo era o suficiente. Isso já bastava e pronto. Mas aí o que é que Paulo faz? Depois desse concílio, dessa briga todinha, de toda essa reunião, né, que falaram, não, de fato, né, Cristo é o suficiente. Aí Paulo vai, passa lá por Derbe, por Listra, pega Timóteo, e qual é a primeira coisa que Paulo vai e faz? Paulo pega ele, Timóteo, e a primeira coisa que ele fez foi circuncidar. Então ele fez tudo para não ter que circuncidar. Mas quando ele pega o Timóteo, né, que era ali um discípulo, ele circuncidou. Por quê? Por quê? Né? Se a gente olhar o capítulo 15 e o 16, a gente vai ter essa curiosidade. Ué, mas espera, ele não estava lá falando que não era, que só a graça de Cristo basta, que só Jesus já era suficiente? Então por que ele fez isso? Porque muitas vezes
nós excedemos em justiça para pregar o evangelho. O fato dele ter circuncidado Timóteo aqui não quer dizer que ele está anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Mas entenda, às vezes nós excedemos em justiça para pregar o evangelho. Quando você quer pregar o evangelho e anunciar a Cristo, a pergunta não é mais: precisa circuncidar ou não? É pecado circuncidar ou não? Mas a pergunta certa é: o que eu preciso fazer para espalhar o evangelho por toda parte? Aqui não se tratava de aceitar o sacrifício de Jesus ou não. Aqui, quando depois de todo esse concílio, quando depois de toda essa reunião, Paulo decide circuncidar Timóteo, não foi porque era pecado, não é porque ele não estava aceitando o sacrifício de Jesus, mas Paulo sabia que Timóteo, se não fosse circuncidado, ia atrapalhar na pregação do evangelho para um grupo de pessoas daquela região. Que era quem? Os judeus. Então, isso foi feito, pensado. Eu não preciso circuncidar. Eu não preciso. Mas, se para eu chegar a um grupo de pessoas, preciso for para eu pregar o evangelho, para eu alcançar a vida daquelas pessoas, por que não? Então, mesmo não precisando, ele pega e circuncida Timóteo, para que facilitasse o anúncio do evangelho. Então, meus amados, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que vai ter coisas na nossa vida que não vai se tratar de ser pecado ou não. A resposta não é... É claro que a gente não vai, como é que eu pecando, vou pregar o evangelho, mas a pergunta e a resposta não deve ser essa. Então vai ter coisa na nossa vida que você vai tratar de se é pecado ou não, e a resposta é não. Você olha, isso é pecado ou não? Não, não é pecado. Então, eu tô com tanta vontade que o evangelho seja espalhado que eu abro mão daquilo, que não seria um problema, para que eu possa ler mais, me preparar mais, para que o evangelho seja pregado. Então minha pergunta é: se é pecado ou não? Não, não é pecado. Mas isso que eu vou fazer escandaliza um grupo de pessoas que eu estou pregando? Então, mesmo eu podendo, mesmo não sendo pecado, eu vou me abster daquilo. Não precisa eu fazer. Dançar é pecado? Não. Mas dependendo da música, né? Porque tem música que não dá. Não é pecado dançar. Mas é que tem umas letras que é pecado ouvir. Tipo, não dá, vai contra, sabe? O que a palavra do Senhor prega. E não é pecado dançar. Então, eu tô com um determinado grupo e quero me alegar na presença do Senhor. Não é pecado. E ali para aqueles irmãos tá tudo ok. Eu vou dançar, eu vou pregar o evangelho, eu vou me alegrar na presença do Senhor e tá tudo certo. Mas já vai ter um outro grupo de irmãos que, se eu dançar, para eles vai ser um motivo de escândalo. Então, eu tenho a opção de falar: poxa, eu quero escandalizar o meu irmão, eu posso dançar, que eu sei que não é pecado, o Senhor não vai me crucificar, não estou fazendo nada demais, mas vai facilitar eu pregar o evangelho para aquele povo? Vai facilitar eu levar a palavra?
Não, não vai. Vai me afastar. Então o que eu faço? Eu me abstenho. Porque não é sobre mim. É sobre o reino, é sobre a palavra, é sobre o evangelho. Ah, mas se não é pecado dançar, e é eles que vão me julgar? Sim. Eles não conhecem a palavra, você conhece. E a palavra muitas vezes diz que nós temos que renunciar. Quando Timóteo aqui se circuncida, ele passa por aquele processo, né? É como se fosse uma mini cirurgia. Era para quê? Era para alcançar mais pessoas. Um grupo de pessoas que acreditava que aquilo era necessário. E não era pecado nenhum ele fazer aquilo. Então ele fez para que ele tivesse acesso a esse grupo. Para que esse grupo tivesse acesso à palavra, as palavras de Cristo. Então ele se coloca nessa situação. Por amor à palavra, por amor à pregação do evangelho. Versículo 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então aqui está falando sobre o que? O concílio. Paulo não convocou ali o concílio, né? E se chegou à conclusão que Jesus é o suficiente, que nós somos salvos pela graça. E aí eu torno a dizer, ele se circuncida, Timóteo se circuncida, não para ser salvo, mas para que ele alcançasse um número maior de pessoas através do evangelho. Então, além de evangelizar, Paulo e seus parceiros ministeriais transmitiam os decretos dos apóstolos e anciãos em Jerusalém sobre a circuncisão e os gentios convertidos. Paulo queria deixar claro que os gentios podiam crer em Jesus sem terem que aderir aos ritos judaicos. E aqui, então por que Timóteo mesmo passou por isso? Ele era filho de quem? Vamos ver aqui no versículo 1. Ele era filho de uma judia. Então essa era a tradição dos judeus. E é por isso que Paulo, tendo a visão de reino, tendo a visão, né, da pregação da palavra, ele olha, se era uma tradição já da família da mãe dele, por que não fazer? E eles alcançar mais pessoas. Uma judia que era crente. O que é ser crente, gente? É crer em Deus. Porém, o pai dele era grego. Era uma judia e um grego. Então, ele era meio grego e meio judeu. E é por isso que Paulo, com a sabedoria dada pelo Espírito Santo, ele fez, então, essa circuncisão. Versículos 5 e 6. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E, passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe o permitiu. Então, sem dúvida alguma, aqui falando do versículo 5, né? Sobre as igrejas, o número que crescia, sem dúvida alguma, uma das razões pelas quais as igrejas nessa região de predominância gentílica foram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente foi a decisão do Conselho de Jerusalém de minimizar a carga imposta sobre os cristãos gentios. Então, quando eles decidem que a graça do Senhor, que o sacrifício basta, isso abriu
um leque maior para as pessoas pararem, ouvirem o evangelho. Porque na cabeça delas, se elas se circuncidassem, elas estariam virando era judeu e não cristão. Entende? Então isso ajudou. E uma coisa interessante, né? Versículos 6 e 7 aqui, quando fala que eles estavam indo pregar e passando pela Frígia, pela Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Cara, a gente está vendo aqui que o Espírito Santo impediu de pregar a palavra. Às vezes, o Senhor fala pra gente: ei, pregue a tempo, fora de tempo, a bom tempo. Aí a gente fica: eu não sei se é da vontade de Deus que eu pregue a palavra lá na minha família. Não sei se é da vontade de Deus que eu pregue a palavra lá na escola. Não sei se é da vontade de Deus que eu pregue para os meus amigos ou no meu trabalho. Eu não sei não, acho que eu não vou falar nada, né? Se Deus não apareceu aqui na minha frente, não me pediu nada, eu acho melhor eu não dizer nada. Pelo contrário, nós temos que dizer a todo mundo. E quando não for da vontade do Espírito Santo, ele vai nos impedir. Ei, existe uma ordem. Existe uma ordem dada por Jesus. E essa ordem, ela é para mim e para você. Gisele, que ordem é essa? Tá lá no livro de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, que diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso é Jesus falando. Portanto, vão e faça discípulos em todas as nações. Ei, nós estamos debaixo dessa ordem. Vai, pregue a toda criatura. Se houver alguém que ele não quer que você pregue, ele vai impedir. Então, meu amado, minha amada, vá pregar. E se ele te impedir, também não fique igual criança. Vala, preparei tudo para pregar hoje e não consegui pregar. Aconteceu isso e isso. Era para eu ter ido pregar na igreja tal e aconteceu aqui uma coisa aqui, eu não consegui ir. Porque não era para você pregar. Quando é o Espírito Santo, todas as coisas cooperam para o bem. Tudo vai transcorrer conforme a vontade de Deus. Até pregar. Até pregar. Então, a permissão é essa. Pregue a tempo, fora de tempo, a toda criatura, a todas as nações. Pregue a palavra. E quando não for para você pregar, é o próprio Espírito Santo que vai agir. Porque muitas vezes nós achamos que se trata de nós. Não, pregar é só eu aqui abrir minha Bíblia, vou subir ali no púlpito, eu leio aqui esse versículo e vou falar o que eu sei aqui em cima desse versículo. E aí tu vai achando que é sobre você. E aí chega lá, tu fica sem voz. Tu esquece a Bíblia. Acontece alguma coisa. E aí você não consegue pregar. Então o que a gente precisa ter claro que não é sobre nós. É sobre Jesus, é sobre o Senhor, é sobre o Espírito Santo, é sobre o agir dele, é sobre a palavra dele. Mas eu já sei a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Eu sei que você sabe, mas você só vai pregar se for da vontade dele. Mesmo você sabendo. Então tudo é conforme
O Espírito Santo quer. E o Espírito Santo é dele mesmo? Não. Deus dá o comando. Deus dá o direcionamento. Então, que a gente esteja atento a isso. Versículo 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então, Paulo e seus companheiros passaram pela região da Galácia, provavelmente visitando Icônio e Antioquia. Foram proibidos então pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eles também foram impedidos pelo Espírito para entrar em Bitínia, ao norte. Por isso, eles passaram pela Mísia e chegaram à cidade costeira de Troade, na Ásia. Você vê que nem o lugar, quando não é para a gente estar, o Espírito Santo não deixa entrar. Nem o lugar, portanto, a gente precisa estar atentos. Atentos. Às vezes a gente quer muito ir para um lugar e não dá certo. Porque não era para a gente estar ali. Era o desejo do nosso coração, mas não era o desejo do coração de Deus. Então, muitas vezes, a gente precisa ter esse discernimento. Lucas aqui, ele não indica pela qual razão, o Espírito Santo restringiu os planos de Paulo, nem descreve o método usado pelo Espírito Santo para dar a conhecer essas restrições. Então, aqui ele não fala o que foi, se o cavalo quebrou a pata, se eles iam a pé, se era de navio, se o navio afundou, ou como é que foi. Mas o que importa, não importa o que foi ou como foi, importa é a gente entender a mensagem. Paulo fez um plano. Ele ia passar por tal canto, ia pregar em tal canto. Mas o que a gente tem que entender é que muitas vezes nós fazemos planos que não estão dentro dos planos do Senhor. E é os planos do Senhor que vai se concretizar. E olha que Paulo era apóstolo, estava à frente, tinha conhecimento, tinha discernimento, mas até ele estava sujeito ao Espírito Santo. Assim como nós também devemos estar atentos. Devemos estar atentos. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Deus concedeu uma visão a Paulo para comunicar a sua vontade a respeito da direção do seu ministério, que o seu ministério deveria tomar, tal como ele fizera com Pedro. Então, o ministério tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor quer. Paulo viu um homem da Macedônia que lhe suplicava que cruzasse o mar Egeu e passasse a Europa a fim de ajudá-los. Assim, parece que Paulo foi restringido de pregar em outros lugares, porque Deus planejou que ele anunciasse o Evangelho na Macedônia.
às vezes na nossa vida é assim, amados. Às vezes eu vejo, conversando com alguns irmãos, algumas irmãs, né? Eu vejo, eu vou ser missionária. Eu vou pro Canadá. Eu vou ser missionária, eu vou pra África. Que a maioria que a gente escuta mais é ir pra África. Eu vou ser missionário, eu vou pro Japão. E aí a pessoa vai e tira o passaporte e faz tudo e não dá certo. Porque o Senhor não quer que ela vá pregar no Japão. O Senhor quer que ela vá pregar lá na Argentina. O Senhor quer que ela vá pregar no bairro vizinho dela. O Senhor quer que ela vá pregar na rua de trás. A mesma coisa sou eu. Eu tenho vontade, eu quero ir fazer tal coisa. Aí Deus fala assim, mas eu quero que você faça essa primeiro. Primeiro eu quero que você me obedeça aqui. Então, amados, o nosso ministério, que a gente fala que é nosso, não é nosso, é do Senhor. Nós vamos apenas o quê? Executar, de acordo com o Senhor manda. Versículo 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, esse é o início da primeira sessão, né, no livro de Atos. E ela vai se estender, então, até o versículo 17. O nós indica provavelmente que Lucas se juntou à viagem de Paulo nesses pontos. E aí, quando colocadas juntas, né, formam uma narrativa geograficamente ligada, contínua. Isso indica apenas uma fonte única para essas narrativas, mas provavelmente a própria memória de Lucas ou as suas anotações de viagem, né? Então, quando ele fala que logo depois, né, nós procuramos, né, partir para a Macedônia. Então, aqui tem um nós aqui, né? Nessa versão não tem, mas em outras versões tem. Mas está aqui embutido. Então, eles procuraram ali partir para Macedônia, concluindo o que o Senhor chamava, né, para anunciar o Evangelho. Versículo 11 e 12. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Filipos era uma cidade importante da Macedônia, mas não a capital. A capital era Tessalônica. Era uma colônia romana, onde muitos militares veteranos viviam depois de completar o seu tempo de serviço. Então, consequentemente, a lei romana estava em vigor em Filipos. Versículo 13. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então aqui, onde a oração costumava ser feita, ele se refere ao local, né, onde os judeus da cidade se reuniam. Aparentemente, Filipos não possuía uma sinagoga, uma vez que apenas as mulheres são mencionadas e não os homens. O estabelecimento de uma sinagoga requeria a participação de pelo menos 10 homens judeus. Paulo e seus companheiros se reuniram com esse grupo de mulheres no Shabat, que é o sábado, né? Seguindo o padrão de evangelização que praticara em sua primeira viagem missionária. Então, veja, né, que ali tinha um grupo de mulheres reunidas, né, ali à beira do rio, e elas costumavam, né, fazer
oração e falou, eles costumavam, né, fazer oração todo sábado, e eles foram falar ali aquelas mulheres. Versículo 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, o nome Lídia pode ser um nome pessoal ou simplesmente indicava que essa mulher era da cidade de Lídia. Aqui não fica claro, né? Ela é a única mulher mencionada nessa passagem. Provavelmente era uma pessoa proeminente, uma vez que Lucas a destaca por sua receptividade à mensagem de Paulo. O tecido de púrpura, né, quando fala que ela era vendedora de púrpura, era um tecido que ela vendia e tinha usos importantes no Império Romano. Lucas combinou a iniciativa humana com a divina na descrição da resposta de Lídia. O Senhor abriu seu coração, mas ela atendeu a mensagem de Paulo. Então, gente, perceba como até isso é o Senhor que abre o nosso coração. Para você estar aqui hoje estudando, é um estudo longo, não é um videozinho curto, não é um Reels, né, que você está acostumado a ficar com o dedo ali no celular e passando. Assim como Lídia, você está com o mesmo desejo, está aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ela parou para ouvir Paulo. Ela parou. E o Senhor se atenta ao nosso coração. Não adianta estar aqui, não, eu vou assistir só porque eu conheço ela me mandou este vídeo e eu vou assistir só para dizer que eu assisti. Não. Para mim não adianta ter 300 visualizações e a pessoa assistiu pela metade, tipo o vídeo pulado. Para mim pode ter uma visualização, desde que essa pessoa estava de fato ali como Lídia, querendo ouvir, querendo aprender. E ali o Senhor vai abrir o coração. O Senhor vai dar o entendimento. Ela atendeu a mensagem de Paulo. Você atendeu ao meu chamado. Vem estudar comigo. Vamos estudar aqui o livro de Atos. Hoje é Atos 16. Vamos comigo. Então, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir com vontade, com amor, com sede. Sabe quando você está com sede e anseia por um copo de água? É assim que nós devemos estar pela palavra do Senhor, todos os dias. Versículo 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então aqui, o batismo dos da casa é mencionado em diversas vezes no livro de Atos. Tem Atos 11, 14. Nunca se menciona quem exatamente esteve envolvido nesses batismos. Se o líder de uma casa se convertia, é possível que outras pessoas da casa, como filhos, servos, cônjuges e etc., fossem persuadidos a responder da mesma maneira. Assume-se com base na resposta de Lídia, né? Em sua pergunta a Paulo após o seu batismo: se vos julgardes que eu seja fiel ao Senhor, então que a sua profissão de fé recebeu o seu batismo. Isso pode sugerir que apenas os da casa fossem maduros o suficiente para dar sua resposta positiva ao Evangelho e teriam sido batizados. Gente, que palavra!
Ei, quando a gente se posiciona na nossa casa, é isso que acontece. Quando nós nos posicionamos, outros de nossa casa vai ver a nossa mudança no modo de agir, no modo de falar, no modo de pensar, no modo de praticar, no modo de tudo. Porque a palavra do Senhor vai nos transformando. E olha que coisa linda. Ela foi batizada e ela fala: ei, vem aqui, entra na minha casa. E é isso que nós temos que fazer, esse convite para o Senhor todos os dias. Senhor, entra na minha casa. O meu coração já está quebrantado a Ti, Deus. Senhor, minha casa pertence a Ti, Senhor. A Tua palavra diz que quando um se rende a Ti, o Senhor garante que a Tua palavra diz, tu e a tua casa. Então, quando você se posiciona, a tua casa muda, a tua história muda. Ei, eu vivi isso, amados. Eu tenho isso como testemunho. Eu me lembro que no início eu já estava buscando ao Senhor. Meu marido ainda não. Meus filhos ainda não. Mas eu já clamava a Deus. Senhor, muda minha casa. Senhor, muda minha história. Muda minha vida. Ei, eu tô cansada, Senhor, das mesmas coisas vazias. Das mesmas, festas vazias. Conversas vazias. Pessoas vazias. Cheio de contextos que não acrescentava nada, não agregava nada. E eu clamava ao Senhor. E o Senhor começou a agir. E eis que o meu esposo se converteu. Meu filho pequeno se rendeu a Jesus. Meu filho mais velho passou um tempo. Eu orando, eu clamando, Senhor, a Tua palavra garante. A Tua palavra diz que é eu e minha casa. Então são todos, ainda falta um filho, Senhor. E o Senhor trabalhando. E o Senhor trabalhando porque é no tempo dele, não é no nosso. Mas a palavra dele garante. E se cumpriu na minha vida. E eu tenho certeza que se cumprirá na sua. Ah, mas sou só eu, meu marido não quer saber não. Ore pela vida dele, vá entregando, convide o Senhor para entrar dentro da sua casa. Faça como Lídia. Se converta, se batize, convide o Senhor para fazer parte da sua vida, da sua casa, da sua família. Entregue sua esposa. Se você é homem e está ouvindo essa palavra, entregue-se você primeiro ao Senhor. Converta-se. Convide o Senhor para fazer parte da tua casa, da tua vida, do teu casamento, do ensino dos teus filhos. Convide o Senhor para fazer morada na sua casa. E você vai ver. Ah, eu pedi hoje, amanhã já tá tudo. Não é nem lâmpada mágica. Mas vá mudando. Vá se posicionando no Senhor. Vá pedindo. Vá clamando. Vá glorificando. Não tá bom ainda, mas já vou dar glória a Deus por isso, porque eu sei que Ele vai fazer. Se posicione. Se posicione. Deus precisa de um posicionado. Um com a chama acesa para incendiar todos os outros corações. Precisa de um coração queimando para incendiar o outro. Não há casa que resista à presença do Senhor. Não há pessoa que resista à presença do Senhor. Não há ninguém que resista à presença do Senhor. Então vamos aprender com Lídia. Lídia, ela teve o coração aberto para ouvir a palavra. Começa aí, é a palavra. Não sou eu, não é o canal,
não é o pastor, é a palavra. A palavra, ela é viva. A palavra é viva. Então você vai tendo sede e fome da palavra, vai entendendo a palavra. O Espírito Santo vai começar a agir, porque a sabedoria vem dele. E aí você vai se entregando. E foi assim que foi Lídia. Foi batizada. Ela e sua casa. Que coisa linda. Que coisa linda. Amados, isso é a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. Se creres no Senhor, tu e a tua casa será salvo. Então que a gente venha guardar essa palavra no nosso coração. Começa pela palavra. O problema é que às vezes a gente não quer ter tempo para ouvir a palavra, não quer ter tempo para ouvir, para estudar, não quer ter tempo para ter um momento com o Senhor. Precisamos. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Então, gente, eles estavam indo aonde? Estavam indo passear? Estavam indo visitar alguém? Não. Eles estavam indo à oração. Oração. O fato aqui de uma certa jovem ter espírito de adivinhação sugere aqui possessão demoníaca. Os antigos tinham muito interesse em oráculos, profecias e, consequentemente, a moça obtinha ganhos para os seus donos. Gisele, como assim? Espírito de adivinhação. Amados, vamos entender uma coisa. Aqui nesse mundo tem muitos espíritos malignos, espíritos caídos. E esses espíritos, eles estão ao nosso derredor, como diz a palavra do Senhor, rugindo como leão, esperando a espreita de qualquer vacilo nosso. Ele sabe as nossas emoções, porque nós falamos, nós expressamos. Ele fica ali observando. Ele sabe quem foi a sua tataravó, a avó, a bisavó. Sabe todos os costumes, os trejeitos da família, quais são os vícios que ele mantém. Às vezes a família é aprisionado. E muitas vezes, esses espíritos adivinhadores, né, que são possessões demoníacas, como sugere aqui a palavra, ele vai ali criar situações, muitas vezes, gente, é espírito, a gente não vê. Escuta as suas ligações, com quem você está falando, lê o que é que você está escrevendo. Aí vai a pessoa lá, como essa moça, né, que tinha um espírito de adivinhação. Aí vai lá e fala, olha, você está com depressão. Você gostava de fulano, não era? Pois é, fulano não vai dar certo, porque fulano não é para você. Ora, até eu, se ficasse invisível, eu poderia ver o que é que você está escrevendo, com quem é que você fala, o que é que você digita no WhatsApp, o que é que você escreve no seu caderninho escondido aí, o que é que você pensa, pelo que você está chorando ali, murmurando baixinho. Eu ia saber também. Então, amados, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. E aí vamos ver aqui. O que é que acontece? Ah, mas você está falando por você, que é espírito de adivinhação, que é demônio. Aí não está escrito isso? Pois bora seguir aqui a leitura. Então,
Vou ler novamente o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro. Olha só, grande lucro. Aonde é que Deus vai usar adivinhação para ganhar dinheiro? Olha, você tem que me pagar tanto, que é um salário, viu? Eu vou adivinhar se seu marido tá lhe traindo, eu vou adivinhar o que é que seu neto aqui tá fazendo, ele é assim, ele é assado, ele trai a namorada, ele tá mentindo pra você, tá usando droga, tá isso, tá aquilo. Ora, se ele vê tudo, ele que induz. Isso é o demônio que induz. Aí depois ele mesmo vai lá contar. Muitas vezes ele ganha dinheiro para fazer coisas, para desfazer coisas, e ainda te afasta da presença do Senhor. Porque esses espíritos de adivinhação, se você está conversando com espíritos adivinhadores, então você está negando ali a presença do Senhor. Você está trocando a presença do Senhor pela presença de quem? Dos demônios adivinhadores. Versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Versículo 18. E isto fez elas por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ué, mas não era de Deus? Não, amados, não era. Espíritos adivinhadores, cartomancia e dentre tantas outras coisas que tem na palavra do Senhor são enganos. Para quê? Para nos afastar da presença. Para nos afastar da presença do Senhor. E aí a gente vê aqui que ela fez isso por muitos dias. Ela estava mentindo quando ela dizia assim para Paulo e Lucas, né, que talvez estava junto aqui, que ele fala: e seguindo a Paulo e a nós, né, a nós é que tinha mais gente ali, clamava dizendo: esses homens anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Era mentira isso que ele estava isso que ela estava dizendo? Não, não era mentira. Porque Satanás, os demônios ali adivinhadores, sabia no mando de quem que eles estavam, o que é que eles estavam fazendo. E são servos, ó, do Deus Altíssimo. Você acha que demônio não sabe quem é Deus, não? É mais fácil às vezes a gente se confundir do que eles. Eles sabem. Eles sabem. Então a gente precisa ter cuidado, porque muita gente: ah, não, mas isso não tem nada a ver, não. É só assim, uma benzedeirinha, é só uma consultinha, é só uma cartinha. E tá tudo certo. Se você quiser se afastar do Senhor, cada qual procura, né? Procura o que quer. Eu vou só me aprofundar nisso, porque é o que o Espírito Santo está me incomodando. Há vários textos bíblicos onde Deus reprova o ocultismo e todas as suas formas. Ocorre que, ao buscar no ocultismo algum auxílio para as questões da sua vida, a pessoa se afasta de Deus e da sua proteção. Então, toda prática ocultista, ela é proibida por Deus. É a Gisele que está falando? Não. Olha, quando Deus foi orientar os israelitas, né, que deveriam possuir a terra prometida de Canaã, o que é que Deus diz? Eu vou dizer aqui o nome do livro da Bíblia. Vou dizer o livro, o capítulo e os versículos. Eu vou ler, mas marque para que você abra a sua Bíblia, porque às vezes a gente escuta as coisas e tem como dúvida. Não, mas não é bem assim não. Abra a Bíblia. Não é o que os outros dizem, é o que a palavra do Senhor diz. Deuteronômio
Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 a 13, que diz... Deixa eu abrir aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderá a fazer conforme as abominações. O que é uma abominação, gente? Quando fala abominação é que não agrada a Deus, que Deus não gosta, é abominável. Não é para fazer, é tipo assim, cara, não faça. Que eu não gosto, e não é pouco não, eu não gosto é muito. Não faça. Entre ti, versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem algoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Perfeito serás para com o Senhor o teu Deus. Vou ler de novo. Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 a 13. Gente, por que Deus fala isso? Eu ainda tô, meu povo, falando aqui do versículo 16 sobre o espírito de adivinhação. Que tá falando que essa menina tinha o espírito de adivinhação, dava grandes lucros. Então, se dava lucros, é porque tinha muita gente que procurava. Não tem como ter lucros se ninguém procura. Então, eu tô trazendo aqui uma advertência do Senhor. Porque isso é prática ainda nos dias de hoje. Há quem seja levado pelo engano. Ei, acorda. Só Deus é que conhece o futuro. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 8, versículo 19: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros que chiureiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? Isaías, capítulo 8, versículo 19. Tá dizendo, quer dizer, o povo de Deus vai deixar de consultar a Deus para consultar morto? Que são os demônios ali que se passam, né, por essas pessoas que já morreram? Se não fosse assim, vou ler novamente a palavra. Versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse... Por que Paulo estava perturbado? Se fosse algo vindo de Deus. Entenda. Eu já falei isso aqui. Quando a gente se perturba com algo, é porque não vem da parte do Senhor. Nada, entenda isso, nada que vem da parte do Senhor traz perturbação. Nada. Tudo que vem da parte de Deus traz paz. E aí a palavra do Senhor está falando: acaso um povo que se diz um povo de Deus vai deixar de consultar a Deus para consultar morto? Olha, quando eu faço esse estudo aqui no meu canal, eu quero deixar bem claro que eu não estou atacando nenhum tipo de religião. Nem A, nem B, nem C, nem D, nem que não acredita, nem no que não acredita. Eu estou estudando a palavra do Senhor, conforme ela é dita. Então, se Paulo se perturbou e se ele expulsou aquele espírito em nome de Jesus Cristo, mandou sair e saiu, era de Deus?
Fica a pergunta, né? É só a gente parar e refletir. Tem mais texto, gente. É porque eu não vou ler todos, mas eu vou deixar aqui as referências. Há vários textos bíblicos onde Deus reprova o ocultismo em todas as suas formas. Deuteronômio 18, do 9 a 14, que nós já lemos. Isaías, do capítulo 8, versículo 19. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Levítico, capítulo 20, versículo 6. Levítico 27, versículo 2. Não. Levítico, capítulo 20, tem o versículo 6 e o versículo 27. Segunda Reis, capítulo 21, versículo 6. Ezequiel, capítulo 13, versículo 18. Malaquias, capítulo 3 e versículo 5. Nesses textos, a Bíblia, ela se posiciona contra todo e qualquer tipo de manifestação espiritualista. O que é isso? Cartomancia, feitiçaria, macumba, espiritismo, necromancia, hipnose e tudo, e essas coisas todas aí. Ocorre que quando busca-se o ocultismo algum auxílio para as questões da vida, a pessoa se afasta de Deus e de sua proteção, porque se envolve com forças malignas, a fim de adquirir poder, defender-se de outras forças parecidas, ou seja, o próprio demônio faz tal coisa e ele mesmo vai te defender daquilo que ele está fazendo. Ele mesmo criou uma fofoca e ele mesmo vai lá te contar a fofoca para tentar resolver aquela fofoca que foi ele mesmo que criou. Descobrir o que acontecerá no futuro. Ele pode falar coisas que estejam acontecendo, mas cadê que diz assim, olha, fulano vai morrer no dia tal. Olha, o número da Mega Sena é esse. Olha, daqui 30 anos você vai estar desse jeito. Sabe por que ele não fala? Porque ele não tem poder sobre isso. Só quem tem poder sobre a vida, sobre a morte, sobre cada dia, sobre as folhas que caem, sobre o fio do cabelo que cai da minha cabeça e da sua, é Deus. É por isso que ele fica só ali no basiquinho. Ele não pode descobrir. Isso fala também em 1 Samuel, no capítulo 28. Ele pode satisfazer ali sua curiosidade. Então, gente, as escrituras, elas condenam as práticas espiritualistas de tal modo que afirmam que todos aqueles que continuarem praticando ficarão fora do reino dos céus. Leia também Apocalipse 22:15. E serão castigados no lago de fogo, enxofre, ao final do milênio. Isso porque, segundo a palavra do Senhor, tais práticas não conduzem à verdade revelada de Deus acerca do estado dos mortos. Para saber sobre isso, leia Salmo, capítulo 6, versículo 5. Gisele, por que você está dando tantos versículos? Gente, porque aqui é um estudo e isso é uma parte importante. Eu não posso só ler e passar por cima. Por quê? Porque são práticas utilizadas até o dia de hoje. Muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas são leigas e acabam sendo ludibriadas e acaba buscando pessoas que até creem em Deus, mas que não têm profundidade na palavra, não têm o conhecimento. É por isso que eu tô te dando um embasamento dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus e não do que eu acho, porque eu não tenho que achar nada. Salmo capítulo 6, versículo 5. Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Diz assim, capítulo 6, eu vou ler o versículo 5. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Falando sobre o que aí? Sobre a morte. Salmos 13, 3. Que diz, atende-me,
Ouve, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Adormeça. Que é a morte? É como se fosse dormir. E só vamos despertar quando Jesus voltar. Então, como é que quem está aqui, né, adormecido na morte, vai vir te contar alguma coisa? Por que só vem uns e outros não? Por que todo mundo então não volta para contar quem foi que matou, como fez? Por que então não é todo mundo que escuta? Né? São indagações que a gente precisa, gente, despertar. E principalmente, às vezes as pessoas questionam, mas não busca a resposta dentro da resposta. Aonde está a resposta? É na palavra de Deus. E às vezes a gente se engana porque quer. Falta de aviso não é. Falta de Bíblia também não é. Ah, mas eu não tenho Bíblia. Em qualquer YouTube que você abra, em qualquer Google que você abra, você lê a Bíblia todinha. Se você não sabe ler, você consegue ouvir a Bíblia todinha. É só querer. O problema é que às vezes a gente quer o fácil, o pronto. Ó, Salmo 115, versículo 17 diz: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Tudo isso aqui, ó, só falando. E tem mais. Tem Eclesiastes 9:5, que se eu ficar aqui, nós vamos passar horas e horas e horas lendo todas as passagens. Mas eu vou falando e você vai marcando aí para que você possa, com calma, parar e ler. Estude sobre isso. Estude sobre isso. Isso são coisas que a gente precisa ter o discernimento. Vamos ver aqui, ó. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Aí como é que a gente consulta os mortos? Se a palavra de Deus está dizendo que os mortos não sabem de coisa alguma. Aí diz mais. Deixa eu ver aqui no capítulo 6. Capítulo 6. Tem outra referência aqui. João 14, do 1 ao 4. João, capítulo 14, versículo do 1 ao 4. Quando Jesus, ele fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, vou vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Quando é que ele vai levar? Quando ele voltar. É isso que ele diz aqui? E quando eu for, vos preparar um lugar e virei outra vez. Ou seja, é nessa vinda que ele vai acordar os que estão adormecidos. Então, como eu posso perguntar algo para alguém que não sabe coisa alguma? Então, eu estou perguntando a quem? A demônios. E logo eu também estou dando a legalidade e a brecha para que esses entrem dentro da minha casa. Porque se eu quero consultá-los, é uma troca de favores. Então, ele abre a casa dele, lá o lugar, né, para que se consulte. E ao mesmo tempo também você abre a sua casa para que ele entre e faça tudo o que ele tem vontade de fazer. Vamos acordar, amados. Vamos acordar. Esse estudo aqui
eu não tinha nem planejado, não tá escrito aqui, eu não escrevi isso para esse estudo, mas eu tive que parar nesse versículo 16, 17 e 18. É aqui que o Espírito Santo tá me incomodando, é isso que tem que ser falado, então eu não posso me abster, né, de falar. Então, em Tessalonicense, no capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Olha quantas coisas tem na Bíblia falando sobre isso. Acerca dos que já morreram, dos que dormem, falando que dormem em Jesus, que quando Jesus voltar, que vai ser, né, que os mortos que dormem vão ser despertados. Olha quantas passagens bíblicas. Então, tais práticas não condizem com a verdade revelada de Deus acerca do estado dos mortos. São de origem diabólica, demoníaca. Sendo assim, Deus abomina tais experiências. O povo de Deus pode confiar que Ele, o Senhor, o protegerá das forças malignas e sobrenaturais e que cuidará de seu futuro. Se eu não confiar em Deus, eu vou deixar de confiar em Deus para confiar em demônio. Efésios, no capítulo 6, versículo de 10 a 18, diz: No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Será que está escrito isso aqui por acaso? Não. Porque o Senhor conhece as astutas ciladas. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito Santo, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha aí como é pra gente resistir com tudo isso que disse aqui, ó. Efésios, capítulo 6, do versículo do 6 ao 18. Então, meus amados, retomando aqui, voltando, eu não vou nem prolongar muito, né? Que já prolonguei bastante, que o assunto é complexo. Eu vou finalizar aqui no versículo 18, né? Embora a moça gritava a verdade a respeito de Paulo e seus companheiros, Paulo então expulsa esse demônio, esse espírito adivinhador dela, tá certo? Então isso aqui vai causar um transtorno. Por quê?
Satanás não quer sair assim de graça, né, gente? Ele vai rondando ali até ele entrar, mas depois que entra, depois que já deu a brecha, depois que todo mundo já tá lá, dando dinheiro a ele, né? Que ele tá recebendo adoração no lugar de Deus, que já tem pessoas o buscando, confiando nele, entregando suas casas, sua vida, sua intimidade a ele não vai querer só simplesmente sair assim e não vai ter nenhuma consequência, né? Então, desde já, eu convido a você para assistir o próximo estudo, o parte 2, e nós vamos ver aqui qual foi a consequência, né, para Paulo e Silas por causa dessa expulsão desse demônio da vida dessa jovem, tá bom? Então, fique comigo. Se você estiver gostando, dê like, compartilhe, gente. Esse vídeo é tão importante, esse estudo. Olha quantas coisas importantes acerca da palavra do Senhor nós aprendemos hoje. Não fique só com você, passe adiante. Se você congrega, né, em alguma igreja, passa esse vídeo. Por mais que eu sei que você talvez já tenha pastor e tudo, mas às vezes está em casa, quer estudar a palavra, quer ter um aprofundamento maior, vem aqui no estudo, né? Vamos nos aprofundar na palavra, tá certo? Então fica aqui o meu convite. Vamos orar finalizando, né? Aqui um dos versículos que eu achei muito bonito. E agora, porque te detens, levanta-te, batiza, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Isso está mais à frente, tá? Tá em Atos 22:16. Mas aqui, ainda falando sobre o batismo, né? Como teve o batismo de Lídia, que a gente viu aqui no estudo, né? Aqui o batismo também está simbolizando como se estivesse lavando ali os pecados, né? Eu sempre gosto de falar que o batismo é quando a gente morre para si mesmo e renasce para a vida espiritual. Então, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai altíssimo, muito obrigado, Pai, por essa palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por tantas revelações, ó Deus, através da Tua palavra, por tudo que foi ministrado, por tudo que foi ensinado, Senhor, que nós venhamos aprender, ó Deus, estar atentos, Senhor, aos comandos do Espírito Santo, Senhor, que possamos entender, Deus, a hora de falar, a hora de calar, Senhor, a hora de ir, a hora de ficar, que venhamos compreender, Deus, quando as coisas não dão certo, muitas vezes é porque não é da Tua vontade, que venhamos, Senhor, ter o desejo de estar apenas no centro da Tua vontade, Senhor, pois a Tua vontade, ela é melhor do que qualquer plano que possamos fazer, Senhor. Entregamos em Tuas mãos, ó Deus, a nossa vida, Te entregamos esse estudo, a nossa casa, Senhor. Se porventura, Pai, fomos enganados, ludibriados, Senhor, como vimos aqui já no finalzinho desse estudo. Se porventura, Pai, alguém que está assistindo esse estudo caiu em uma dessas ciladas de cartomancia, de buscar, Senhor, refúgio naquilo que o Senhor abomina, que o coração dessa pessoa venha se encher, ó Deus, com a Sua palavra, que haja renovo sobre a vida dela, que essa pessoa, Senhor, venha renunciar todas essas práticas, Pai, e venha entender, ó Deus, que Tu és o Deus que salva, o Deus que cura. Tu és, Senhor, aquele que conhece o nosso futuro. Tu és aquele que conhece cada segundo de nossa vida, Senhor, e é em Ti, ó Deus, que confiamos. Senhor, que essa pessoa, Senhor, se há alguém aqui, ó Deus, que estava com essas práticas, que o Teu Espírito Santo venha acordar através dessas palavras, através desse estudo, Senhor, através da palavra escrita aqui, Deus, na Tua Bíblia. A Tua palavra, Senhor, é a verdade que nos guia para estarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Então, que se cumpra a Sua vontade nas nossas vidas, Senhor. E que se há pessoas aqui, Senhor, que estavam no engano, que o Espírito Santo venha trazer o despertar, que vidas sejam salvas, Senhor, que casas sejam alcançadas, Senhor, através da Tua palavra, Deus. Por isso eu oro, Senhor, e desde já eu Te agradeço e Te glorifico, ó Deus, porque esse estudo é para a Tua honra e é para a Tua glória. Eu glorifico a Ti, Senhor. Que haja salvação, que haja um despertar, Senhor, através desse estudo. Que haja conversão, ó Deus. Conversão de caminhos.
Senhor, te agradeço, Pai. Cada vida tocada aqui por esse estudo, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco no próximo estudo. Senhor, que essas pessoas que estavam aqui assistindo esse vídeo hoje comigo aqui, venham continuar a ter sede e fome. Que não venha, Senhor, deixar com que os espíritos enganadores, Senhor, não deixe com que elas continuem avançando e aprendendo a Tua palavra, mas que elas tenham sede e fome de Ti para buscar cada vez mais. Obrigada por tudo, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o joinha, ative o sininho e o principal, gente, compartilhe com outras pessoas. Esse estudo é riquíssimo, compartilhe a palavra do Senhor, ajude a evangelizar, ajude a levar a palavra do Senhor a mais pessoas, a mais lugares. Tá bom? Conto com você. Lembrando que vídeo novo todas as terças às 20 horas. Então, até o próximo estudo. Tchau, tchau.